fácil. Legal? Bom, então já vou dar início. A gente marcou aí 8 horas, a gente já vai começando. Legal, Carol, branding na área de eventos de casamento, ok. Gisele, cabine de fotos, legal. Bom, vamos lá. Só minimizar aqui a telinha. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aí de mim. Meu nome é Thiago Ferreira, eu tenho 32 anos, eu sou de Belo Horizonte. Eu comecei minha carreira de empreendedor aí aos 17 anos de idade. Eu peguei uma avenida aqui que tinha na Vila Machado e cismei e falei, eu vou oferecer criação de site para as empresas. E eu desci essa avenida toda oferecendo site por empresa. Quando chegou no final lá, eu tinha fechado 2 sites, eu falei, poxa, que legal. Dali eu montei uma empresa, aí fui surgindo indicações, criei uma agência de publicidade, de marketing, né, criação de sites, e fiquei nessa agência durante 9 anos. Nesse período aí eu participei de programas na TV, falando sobre o mercado de e-commerce. E em 2013 eu criei uma empresa de consultoria em business intelligence, que era, eu criava sistemas de gestão, gestão comercial, né, para empresas de diversos segmentos. E aí eu criei uma empresa de cabine de fotos. E para gerenciar a empresa, eu acabei criando um sistema de gestão, e que esse sistema de gestão eu acabei apresentando para alguns parceiros, e o pessoal, opa, Thiago, gostei disso aqui, e aí eu acabei, foi onde criou a Mi Eventos, que é hoje um sistema de gestão para empresas de eventos que eu tenho aí, e hoje a gente já atende aí praticamente 300 empresas no Brasil. Legal? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho aí do segredo para captar e reter clientes aí no mercado de eventos. Pessoal, conhecer o mercado, conhecer o seu público, conhecer o seu negócio. Mas, gente, muita gente pensa, conhecer o mercado, eu sei o que é o meu produto, eu sei qual que é o meu público, mas você conhece o seu mercado em números, né? Você conhece realmente ali a quantidade de orçamentos que você envia, para qual que vai para cada segmento, quantos deles geram venda, não geram, de que canais de comunicações eles vieram. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho aqui dessas métricas, da importância delas dentro da empresa de vocês. Bom, pessoal, quem quiser aí pode ficar à vontade para tirar fotinha, fazer anotação. Vou mostrar algumas telas aqui, principalmente na parte de criação de anúncios, então vocês podem ficar à vontade aí para tirar fotos. E se alguém for tirar foto, marcar a gente lá no Instagram, lá, que a gente depois compartilha lá, legal? Bom, só uma curiosidade aí que a gente teve no mercado de eventos é saber qual que era o tempo médio na hora que o orçamento chega até você e quando ele se conclui em venda. Porque é lógico que você tem aquele cliente ali que de um dia para o outro ele já, opa, quero fechar, né? Você manda o orçamento, ele já fala, ó, legal, gostei, já pode mandar o contrato. E, ótimo quando acontece isso, né? E a gente tem aquele cliente que depois de 4 meses ressurge falando assim, vamos voltar a negociar, né? Então, existe um tempo médio e a gente pegou esse tempo. Em 2018, a gente fez uma pesquisa e uma mensuração e a gente chegou à conclusão que leva, em média, 2 meses para o cliente tomar a decisão de comprar um produto ou não. E aí fica a importância de você manter um relacionamento com o cliente nesse tempo. Porque aí, muitas vezes ele está pedindo orçamento, mas ele não sabe nem... às vezes ele acabou de pedir a noiva em casamento, e ele fala, beleza, agora vamos orçar as coisas para o casamento. Aí ele toma aquele susto, né? Então, às vezes ele vai com muita curiosidade. Então, a forma como você vai tratar o cliente nesse período é muito importante. E a outra curiosidade que a gente teve também é qual que é o tempo médio antes do evento do cliente acontecer que ele fecha o contrato. A gente colocou ali, a gente conseguiu ter uma média de 170 dias, mas a gente sabe que tem segmentos que o cliente contrata mais próximo, tem, né, cerimonial, por exemplo, contrata no início. Mas é importante vocês mensurarem isso dentro da empresa de vocês também, para saber aí o perfil do cliente de vocês. Legal? Eu falo, gente, 67 dias, né? Levar 2 meses para o cliente tomar a decisão é muito tempo. E o primeiro atendimento seu é que vai fazer toda a diferença.
Porque o cliente, na hora que você vai ficar insistindo nele ali, você viu meu orçamento, ele vai falar assim, estou só pesquisando o preço, eu não tive tempo de olhar, vou ver com meu noivo, com minha noiva, com minha mãe, ele vai empurrando, né? Então a gente tem que bolar estratégias para contornar esse tipo de fala do cliente. Eu falo, a primeira coisa que a gente deve fazer o cliente pegou o telefone e ligou para sua empresa, dá a maior atenção possível para ele, porque é ali que vai fazer toda a diferença. A maioria das empresas que eu conheço, na hora que atende o telefone, que é um cliente pedindo orçamento, ele só pergunta assim, qual que é o seu nome, tipo de evento, data do evento, e-mail, legal, vou te mandar o orçamento aí daqui a pouco. Que ligação ela criou com esse cliente? Nenhuma, né? Mandou ali a proposta e vamos ver o que vai dar. Então eu falo, poxa, vamos pegar ali uma planilhazinha, o que for, pega o nome do cliente, o tipo de evento, a data, o local, como esse cliente te conheceu, porque a forma como ele te conheceu, você vai ter maneiras diferentes de comunicação com esse cliente. Né? O perfil dele é um cliente que quer gastar mais, é um cliente que quer fazer algo mais simples, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque baseado nisso, você vai ter história até para conversar com esse cliente. Nossa, que legal, nossa, a gente fez um casamento rústico aqui semana passada, então o cliente vai criando aquela identidade com você, vai se identificando, vai falar, olha, nossa, ele sabe do que está fazendo. E aí, na hora que ele ligar para um concorrente, o concorrente pedir só o nome, telefone, e-mail e manda a proposta, com certeza ele vai sentir uma diferença ali. Né? Que o pessoal, né, a pesquisa lá de Harvard fala que 95% das compras ocorrem de forma intuitiva e emocional. Então, a gente trabalhar isso com o cliente, mostrar que você está preocupado com ele, que você conhece, né, o que ele está buscando ali para o evento dele. Bom, e aí a outra coisa, gente, é perguntar como o cliente gostaria de receber essa proposta. 70% dos clientes vão responder que preferem via WhatsApp. A maioria vai pedir, porque antigamente o pessoal ficava até retraído na hora que você falasse, me manda seu WhatsApp, me passa seu WhatsApp que eu vou te mandar a proposta. O cliente meio que segurava. Hoje não, o pessoal quer tudo ali na hora, né? É a tecnologia, o Uber tá aí, eu vou ali no shopping, chamo o carro pelo aplicativo, já está na hora ali, então está muito rápido. E aí você tem que ter uma comunicação importante pelo WhatsApp também. Se a sua empresa não consegue enviar uma proposta para o cliente na hora, que mande uma apresentação para ele. Olha, estou te mandando aqui a apresentação da minha empresa, já estou montando a sua proposta, enquanto isso conhece um pouquinho do nosso serviço, logo, logo eu te mando aí os valores. Ou convido o cliente para fazer uma visita no local, manda uma apresentação. É importante, então, ter esse contato rápido quando o cliente pedir pelo WhatsApp. E qual que é a importância da gente coletar os dados desses clientes? Uma que é o reconhecimento do mercado, a gente conhecer, né, porque o mercado, querendo ou não, de tempo ele vai mudando, né, as coisas vão mudando naturalmente, então a gente tem que se adaptar a isso, identificar qual que é o seu público, melhorar o seu atendimento. Eu falo, gente, cliente da consultoria de graça. Se a gente começar a pegar feedback de cliente após evento, começar a ter uma comunicação legal com o cliente, vocês vão ver que dá para... Se ouvindo o cliente, você consegue ter uma consultoria ali gratuita que ele vai te dar. E criar planejamento. Você tendo informações do seu negócio, você consegue criar planejamento, você consegue ali saber aonde você está investindo, o que está funcionando, o que você está fazendo de errado. Então, é muito importante você mensurar isso dentro da empresa. Por exemplo, uma das métricas aí que eu gosto de apresentar, que é a taxa de conversão de vendas. Ou seja, quantas propostas eu estou enviando e quantas delas estão realmente convertendo em venda. Poxa, eu estou mandando 80 propostas, 8 converteu ali em venda, tive uma conversão de 10%, legal. Será que se eu atrair mais orçamentos para a minha empresa, esse número vai subir? Talvez não. Talvez você estudar a forma de comunicação com esse cliente. Depois eu vou dar um exemplo aí de quando eu participava de feiras, o que a gente fez. Mas assim, talvez ali um mês está dando mais retorno por causa de alguma ação que você fez alguns meses anteriores e só agora está surgindo o efeito. Lembra daquele período que o cliente tem de
de pensar se vai comprar ou não. Então, até mesmo você ter essa noção, poxa, há 2 meses atrás eu estava fazendo anúncio no Facebook dessa forma. Será que é agora que ele está fazendo efeito? Em vez de você... então, são coisas que você vai ter que testar e analisar. Né? Não é porque uma coisa do dia para o outro que não deu certo que futuramente não vai dar. Então, a gente tem que analisar isso na empresa para conseguir identificar aí o que está dando certo, o que não dá. Outra informação é como conhecer a empresa, os contratos que realmente fecharam e somente as solicitações de orçamento. Porque às vezes eu anuncio num determinado site e esse site me traz 200 orçamentos por mês, mas está me gerando uma venda. Será que está valendo a pena eu anunciar nesse site? Ou a forma como eu estou anunciando nele, a minha empresa não está trazendo os clientes qualificados? Talvez eu tenha que pensar que o meu anúncio tem que sofrer alguma modificação, né? Isso vale tanto para site como anúncio em revista, até para feiras, você saber se uma feira está te dando resultado ou não. Então, avaliar isso, né? Porque às vezes a gente tem ali a ilusão de, opa, fechei um contrato que veio lá do anúncio do site de casamentos.com, por exemplo. Mas, poxa, fechou um, aí você fica alegre, oh, fechei, legal. Mas, poxa, e os outros 199, né? Por que não fecharam? Então, tem que pensar e analisar isso. E quantas visitas vocês convertem em venda também, que é importante, principalmente quem faz visita de cliente, buffet, faz degustação, né? A gente começar a analisar isso também, até mesmo para bolar estratégias ali, às vezes a forma de comunicação. Eu dou um exemplo de uma empresa legal, que ela fez. Ela apresentava os serviços dela, quando o cliente ia visitar, no computador. Então, ela chegava lá na frente e ia passando as fotos dos serviços para os clientes verem. Bom, eu sou uma pessoa que sou muito agoniada, dá vontade de eu pegar o teclado e eu mesmo ir passando as fotos. Uma empresa fez algo muito legal aqui que eu vi. Ela pegou igual esses álbuns de casamento, esses álbuns bonitos, ela imprimiu as fotos do serviço dela e colocou num álbum. Quando o cliente chegava no local, ela colocava o álbum na mão do cliente, deixava o cliente ir passando as fotos, e ali ela conseguia observar quando o cliente parava em alguma determinada foto, e aí ele falava, você gostou dessa? Legal, né? E contava uma história sobre aquele evento. Então, aquilo ali eu achei bacana porque ele conseguiu identificar com o cliente o que ele gostava ou não, só da forma dele olhar a foto ali de forma diferente. Então, foi uma estratégia diferente que eu gostei e estou compartilhando aí com vocês. E é da importância do como conheceu. Gente, quando você pergunta ao cliente assim, olha, como você conheceu a nossa empresa? A forma como ele te fala, você vai ter que tratar ele de maneiras individuais. Por exemplo, o Google. Quando um cliente busca no Google o seu serviço, é porque ele já está ali querendo olhar em cima não é que em cima da hora, mas algo que ele já está realmente necessitando em buscar. Então, estou buscando aqui DJ para o meu casamento, né? Poxa, aí ele já vai direto, ele sabe o que ele quer, então ele já vai ali. Então, a forma de comunicar com esse cliente é uma. De rede social, provavelmente aquele cliente ele não está pensando em pedir orçamento, mas ele esbarrou num anúncio seu que apareceu ali e de curiosidade ele vai pedir o orçamento. Esse cliente é aquele cliente que vai demorar mais tempo para fechar. O cliente que vem de indicação, ele vem um cliente que vem quente, ele é um cliente que provavelmente já veio com uma referência da sua empresa, né? Seja de indicação de ex-clientes ou de indicação de parceiros. Então, é um cliente que está mais fácil de você marcar uma visita, é um cliente que às vezes já conhece a sua faixa de preço. Então, a forma de cliente de indicação é uma. Cliente de anúncio de sites, por exemplo, de casamento.com, entra na mesma coisa das redes sociais, às vezes ele está ali buscando de curiosidade, né? Anúncio em revista, feiras. Então, é importante você ter uma comunicação para cada um. Eu vou falar um pouquinho aí de cada um deles, e da forma que eu vou falando, eu já vou falar com vocês como que vocês podem melhorar a captação de clientes através desses canais e até mesmo como criar anúncios para eles. Eu falo, sim, gente, as palavras elas têm poder. Uma pesquisa que eu fiz no Google, na ferramenta do Google, que eu avaliei
quais foram os termos mais buscados aí relacionado a evento, casamento em si. E aí, por exemplo, no ano de 2018, casamento real, ele estava no topo, porque foi a época lá do casamento real e tudo mais. Porém, você tem que filtrar o que é interessante para você, né, o que é para o seu segmento e o que não é. Por exemplo, o segundo ali, olha, lembrancinha para as madrinhas de casamento. Opa, quem busca isso aí é porque está interessado em evento. Ó, caixinha para padrinhos de casamento, ordem de entrada de casamento. Ó, a noiva está buscando ali a dúvida de entrar, né, como entrar. E o que isso aqui pode te dar? Conteúdo para você criar postagens para sua rede social. Olha para você ver que legal. Às vezes você fica lá pensando, poxa, o que eu vou postar hoje? Poxa, posta lá qual que é a ordem de entrada do casamento. A noiva vai bater o olho naquilo ali e falar, olha que legal, isso aqui é interessante. E vai ler. Ou seja, vai ser um conteúdo relevante, vai ser né, porque ali, querendo ou não, é os principais conteúdos que as pessoas estão buscando. E quer ver uma ferramenta interessante? Que é essa aqui, ó. keywordtool.io aqui, ó. É um site mesmo, tá, gente? Vocês podem jogar esse site lá e vocês vão colocar, por exemplo, ó, tá vendo que eu busquei aqui a palavra-chave casamento? Ele vai me dar aqui quais os termos mais buscados, ó, volume de procura, ó, casamento na praia, ó, 60 mil, casamento civil, tá vendo? Aí é claro que vocês vão filtrando aqui, casamento de Carlinhos Maia não entra, mas, ou seja, aqui vai te gerar conteúdo para você publicar no seu site, publicar nas suas redes sociais, que vai atrair clientes. Né? Aí, claro que vocês vão utilizar as tags ali, né, as tags que estão sendo mais usadas para conseguir linkar esses clientes para acessarem as suas redes sociais. Um dado curioso, gente, que eu joguei no Google o termo noivo e noiva e vi ali qual que era a demanda de pesquisa entre eles. 72% das pesquisas usam o termo noiva e 28% usa noivo. Ou seja, praticamente 30% das pesquisas é referente a noivo. E aí o pessoal cria muito conteúdo para noiva. E 30, olha para você ver, gente. Então, é um dado interessante da gente trabalhar também, porque às vezes a maioria das postagens, né, das empresas vai ali muito no foco das noivas e acaba esquecendo ali que os noivos têm uma fatia interessante aí que vocês podem explorar também, às vezes produzir conteúdos para eles. E, gente, importância da avaliação no Google. Aqui eu dei um exemplo aqui, fora do segmento de eventos, que é lá, vou buscar lá, por exemplo, oficina. Já viu que o Google, na lateralzinha, ou na primeira página, ele já lista para você os locais próximos? E aí, o que ele faz? Ele faz uma filtragem ali, que ele vai sorteando e vai jogando ali as empresas com melhor reputação, com melhor depoimentos. Então, aí a dica para vocês, terminou o evento de um cliente, liga para o cliente, pergunta como é que foi o evento, legal, e pede ele para fazer um depoimento para você no Google. Aí você manda para ele o link lá da sua página do Google, para ele fazer um depoimento, e com isso você vai ali ranqueando dentro do Google, né? E aí, naturalmente, você vai criando, vai ficando entre os primeiros ali do resultado da pesquisa. E é claro, gente, liga para o cliente primeiro antes de mandar o link, porque às vezes aconteceu alguma coisa na festa que não foi legal, aí o cliente vai lá e só coloca uma estrelinha para você. Então, antes de mandar, liga para o cliente, pergunta como é que foi e tudo mais. Legal? Só para vocês entenderem como é que funciona lá, o Google, às vezes, ele exibe suas avaliações e recomendações em outras atividades relevantes aos produtos deles. Então, não é só naquela pesquisa. Às vezes, ele tem outros canais ali né, algum aplicativo que ele exibe informação que que a sua empresa pode estar aparecendo lá também. Então, o do Google, aí, muito importante. E aí eu vou entrar aqui num detalhe que o pessoal fala assim, mas o Facebook está morrendo, que não sei o quê. Gente, o Facebook, ele é dono do WhatsApp e do Instagram. Então, e aí eu vou falar da importância dele, principalmente na hora de criar anúncios.
tá? Porque muita gente, às vezes, vai lá no Instagram, né? Quando vocês fazem alguma postagem, deixa eu entrar aqui só para mostrar para vocês. Às vezes você coloca alguma postagem no, no Instagram e aparece essa opção aqui, promover, né? Para você criar uma promoção para divulgar essa postagem sua para outras pessoas. Gente, nunca faça essa promoção, porque ela não vai atingir o público certo. Ela vai pegar ali, baseado às vezes nas pessoas que seguem a sua página, mas muita gente tem familiar seguindo, tem amigos seguindo, que não o seu público. E aí bagunça toda a forma como ele vai anunciar a sua promoção ali pelo Instagram. E aí eu vou falar um pouquinho depois como que a gente faz isso dentro do Facebook, legal? E as mudanças que teve no Instagram já tem um tempinho, mas nem todo mundo sabe, que a ordem de exibição, aquela ordem, quando você posta algo, aquela ordem de exibição, ela não é cronológica, né? Ela não, você colocou uma coisa ali, ela vai aparecer no topo para todo mundo. Não. Geralmente ela aparece para 10% das pessoas que te seguem, dependendo da quantidade de seguidores que você tem na sua página. E aí o que você tem que fazer? Você tem que gerar engajamento. E o que vai gerar engajamento? São curtidas, são comentários, são marcações como favoritos, e aí o Instagram ele vai começando a desbloquear e vai fazendo seu anúncio aparecer para mais pessoas. Então, como é que você pode gerar engajamento? Às vezes, começar a comentar dos próprios fornecedores, parceiros, as postagens, e ele também comentar de vocês. Então, fazendo dessa forma, ele vai mudando ali e vai falando, olha, esse post aqui está interessando muita gente, deixa eu começar a subir ele. Tá? E aí, algumas dicas, né, para a gente usar no Instagram principalmente definir o seu público-alvo, publicar dicas de ser referência. Gente, eu comprei algo muito interessante, que eu até deixei aqui para compartilhar com vocês, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de falar assim, quando você abre o Instagram e fala assim, o que eu vou postar hoje? Né? Tipo, nossa, aí você perde tanto tempo, às vezes, postando. Eu achei algo interessante que eu comprei, um calendário, chama Rebeca Rocha, depois se vocês quiserem anotar e pesquisar aí na internet, eu comprei um calendário dela, que ela já me manda um planejamento anual de todos os meses e os dias do que eu vou fazer. Por exemplo, na segunda-feira, promova um produto ou um serviço seu, aí ela dá uma dica de criar um produto. Publique uma foto sua segurando uma caneca de café. Cite uma citação inspiradora. E ela já me dá várias citações ali que eu só seleciono, crio uma artezinha e publico lá. Eu achei isso aqui super útil, porque eu não tenho que ficar pensando o que eu vou postar hoje e eu posso criar uma variação nas minhas postagens. Então, eu achei muito legal, da Rebeca Rocha. Marcar fornecedores nas postagens. Fez um evento, publicou uma foto do evento, marca os fornecedores. É um casamento o evento? Marca as madrinhas. Muita gente esquece aí que madrinha é potencial cliente, gente. Então, começa aí. Na hora que você mandar um questionário para uma noiva, for mandar para uma noiva, os noivos, enfim, pede o Instagram das madrinhas no questionário de vocês. Com certeza eles vão passar. E aí, na hora que vocês publicarem uma foto, vocês marcam as madrinhas nessa foto também. Ou no Stories do Instagram, que aí elas começam a elas mesmas, né? Começam a compartilhar isso na próprio feed delas ali do Story, e isso vai gerando aquele engajamento, né? De, opa, muita gente está vendo, aí o Instagram começa a posicionar você melhor. E quando for fazer um TBT lá na quinta-feira, pegar um evento aí do passado, remarca de novo os fornecedores, as noivas, as madrinhas, porque às vezes alguma madrinha aí, ela já está no momento dela de casar e ela acaba vendo a postagem e fala assim, opa, deixa eu pedir orçamento aqui para o mesmo fornecedor que casou a minha amiga. Então, é algo interessante de se trabalhar também. Gente, aquela mesma ferramenta lá do Keyword Tool.io, você consegue ter ideias para hashtags, tá? Então, eu joguei aqui casamento, ele me dá aqui as tags aqui embaixo que eu posso usar nas minhas postagens, porque às vezes a gente
fica na dúvida aí do que colocar de tags, né? O que é legal ou não, vocês podem brincar aí, ele vai te dar aí algumas dicas aí para você utilizar. É interessante também, às vezes, entrar lá numa postagem do concorrente, ver o que ele está usando de tag, pega, copia mesmo e usa da de vocês. Legal? Uma dica aí que eu vou dar, gente. Quem tem dificuldade de criar arte, não conhece essa ferramenta, o canva.com. Gente, é uma ferramenta muito fácil de se mexer. Vou até mostrar ela aqui. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, ó. Canva.com é essa ferramenta aqui. Estão vendo a tela aí? Dando para ver? Legal, do Canva. O Canva, gente, ele te dá ali vários templates gratuitos que vocês podem utilizar para criar aí, desde folder, cartão de visita, mas principalmente que eu uso para criar as artes das postagens no Instagram. Então, se eu vim aqui jogar aqui, por exemplo, no termo de pesquisa dele, Instagram e casamento, ó, ele vai me dar vários templates, ó, que eu posso escolher. Tá vendo? Ó, vou clicar nesse aqui. Eu escolhi esse aqui, ó. Usar esse template. Ele abre para mim aqui o templatezinho que eu escolhi, ó. E aqui eu posso vir, clicar aqui 2 vezes, eu consigo alterar o texto, ó. Sei lá, coloca aqui, dica de casamento. Eu consigo alterar o texto. Eu consigo, às vezes, enviar uma imagem que está no meu computador. Às vezes, só de eu arrastar ela para aqui para dentro, ela já fica. E depois que eu fiz esse ajuste aqui, coloquei o texto que eu quero, é só vir baixar aqui no alto, aqui no cantinho, que aí você baixa a imagem que vocês podem utilizar aí nas redes sociais de vocês. Então, o Canva é uma ferramenta muito boa, tá, gente? Quem não conhece aí, pode utilizar. E é gratuito. Ele tem alguns templates que são pagos, mas você dá para se virar muito bem aí nos que são gratuitos. O Linktree é uma ferramenta que você pode colocar o link, ele gera um linkzinho que você pode colocar na bio do seu Instagram. Porque às vezes, né, quando é aquele linkzinho que você clica, às vezes você tem vários links que você quer compartilhar. Por exemplo, igual no da Minha Eventos, eu tenho aqui o blog da Minha Eventos, o teste grátis, o Fale com Suporte. Então, como lá no Instagram eu consigo colocar apenas um link, o Linktree cria um link para você, mas quando a pessoa clica no link, ele te dá várias outras opções que você pode configurar. E aí a pessoa pode, às vezes, clicar aí para o seu site, clicar aí para a página no Facebook, ou clicar e falar direto com você no WhatsApp. Tá? Então, você pode criar no Linktree esse link. E quem não sabe aí como fazer o link para que, né, quando a pessoa clicar, cair direto no seu WhatsApp, é esse link aqui, ó. Você vai substituir só pelo DDD e o seu celular aqui no final, ó. Então, você pega esse link, copia, você pode colocar ele, às vezes, num post que você fizer no Facebook, ou pode colocar lá no Linktree, na hora que a pessoa clica, já cai dentro do seu WhatsApp, aí ela já começa a conversar com você, tá? Bate uma foto da tela aí para quem não conhece esse link. Legal? Qualquer coisa eu mando ele aí de novo. Bom, e aí vamos lá para o que eu falei com vocês, para nunca criar os anúncios pelo Instagram. A gente vai criar os anúncios sempre pelo Facebook. Tá? Eu vou mostrar aqui direto no Facebook. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, gente, para quem não conhece, aqui no cantinho ó, tem uma setinha. Quando eu clico nela aqui, ele vai abrir as opções para mim. E vocês vão ver aqui que tem uma opção de gerenciar anúncios. Tá? Quando eu clico nele, se você nunca fez um anúncio direto pelo Facebook, ele vai pedir para você criar um cadastro, senão você vai cair dentro direto da tela de anúncios do Facebook. E aqui você pode criar os anúncios, configurar eles para atingir melhor o seu público-alvo, tá? Deixa eu voltar lá para a página lá, que eu vou mostrar a vocês aqui. Quando você clica lá em criar dentro do Facebook, ele vai te dar algumas opções. Opa, deixa eu subir aqui, voltar. Então, quando eu clico lá em criar anúncio, ele vai te dar algumas opções. Ele vai perguntar como que você quer que esse anúncio,
é um anúncio de tráfego, ou seja, esse anúncio, quando a pessoa clicar, ele vai direcionar, às vezes, para um formulário de orçamento, ou vai direcionar para o site, para o Instagram, ou vai ser um anúncio de envolvimento, que ele vai envolver as pessoas para gerar conteúdo, comentário, curtidas, ou vai ser um anúncio que vai cair direto no meu Messenger ou no meu WhatsApp. Então, você pode escolher as opções, tá? Tem outras também, mas eu vou pontuar só essas aqui. E aí, qual que é a vantagem de você criar um anúncio direto lá pelo painel do Facebook? Porque quando você cria no Facebook, automaticamente ele vincula no Instagram. Então, seu anúncio vai aparecer para ambos, tanto para o Facebook como para o Instagram. E, gente, por exemplo, para casamento, você pode configurar ele na hora que você está montando o seu anúncio. Você pode escolher, eu quero que a idade seja entre 18 e 40 anos, que eu atinja todos os gêneros, né? Homem, mulher. E olha para você ver, ele tem aqui um direcionamento detalhado que você pode colocar, por exemplo, se você começar a digitar lá noivo, ele vai falar assim, todo mundo que está com status de relacionamento como noivo no perfil do Facebook. Ou seja, você está falando para ele que o seu anúncio vai aparecer só para quem está com status de noivo no perfil. Olha para você ver, vai em cima do cliente-alvo de casamento. Então, é uma forma de vocês criarem anúncio e acertar aí o público-alvo. Nesse direcionamento detalhado, vocês podem explorar outras formas também. Gente que está interessado, por exemplo, em festa infantil. Então, vocês podem criar ali um direcionamento detalhado para onde que você quer que a sua campanha apareça para quem. Tá? Por exemplo, para debutante. Isso aqui foi uma estratégia legal que eu fiz, que eu comecei a reparar que toda vez que eu ia na casa da minha cunhada, lá perto tem um Habib's. E toda vez que eu ia lá e eu abria meu Instagram, aparecia o anúncio do Habib's. Eu falava assim, caramba, tá me vigiando mesmo, quer que eu vou lá? Porque o Habib's é lá próximo, né? E eu pensei, como é que eu posso usar isso para quem trabalha com evento? Poxa, por que não direcionar, colocar que o anúncio apareça para uma determinada escola? Né? Por exemplo, eu vou lá vocês vão ver que tem localização e vocês podem configurar, você pode jogar um endereço onde você quer que seu anúncio apareça e colocar o raio. Eu vou querer que no raio de 1 quilômetro o meu anúncio apareça. Então aí é importante você criar um anúncio bem chamativo. Por exemplo, se for para debutante, algo que chame a atenção delas, né? Porque às vezes ela está ali na escola e hoje todo mundo, né, leva o celular para a escola. Às vezes ela está lá no recreio, lá, vai puxando assim, está pensando na festa dela, de repente ela vê um anúncio, olha, coloque isso aqui na sua festa de 15 anos, ou está planejando o seu aniversário de 15 anos, ela já vai parar naquele anúncio ali e vai ser com certeza algo chamativo. Isso serve, gente, não só para anúncio em escolas, mas às vezes tem bairros industriais. Quero anunciar para aquelas empresas ali. Então, você foca ali nas empresas, cria anúncio. Uma área de condomínio, foca no condomínio. Então, vocês podem criar anúncios direcionados. E aí eu falo, quando você for criar anúncio para debutante, gente, coloca a idade entre 18 e 25 anos, porque para entrar no Instagram do Facebook, primeiro você tem que ser maior de idade. Então, ela já mente a idade ali. Então, trabalhe uma idade ali que você vai atingir realmente o público ali certinho, até pelo fator idade. Se colocar uma idade muito alta, aí vai acabar aparecendo, talvez para a mãe do debutante, mas não vai ser ali no local que ela vai estar. Legal? Gente, e tem a ferramenta de criar públicos. Dentro do Facebook mesmo, deixa eu mostrar lá para vocês, só ver aqui. É uma forma muito interessante essa, gente. O que eu recomendo vocês a fazer? Deixa eu voltar. Vocês já perceberam quando você, às vezes, entra em algum site e procura assim, mochila. Aí você vai, clica em mochila, aí de repente você fica a semana toda vendo propaganda de mochilas, né? Isso chama remarketing. Existem formas de fazer isso, colocando um códigozinho no site, mas eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso de uma maneira fácil, tá? Quando vocês estiverem lá no gerenciador de anúncios do Facebook, vocês vão clicar aqui nesse cantinho aqui,
vai abrir aqui embaixo todas as ferramentas e tem aqui ó, uma ferramenta que chama Públicos, tá? Vá anotando aí ou tirando foto, tá? Para vocês não perderem isso depois. Tem uma ferramenta que chama Públicos. Então, quando eu clico aqui em Públicos, ele vai me abrir essa opção aqui, ó. Aqui ele vai me listar aqui os públicos que eu já tenho cadastrado. Deixa eu estar carregando. Aí eu vou vir aqui ó, em criar público, público personalizado. E aí vocês vão ver aqui, olha, que tem uma opção que chama perfil comercial do Instagram. Olha lá, crie um público de pessoas que visitaram ou interagiram com seu perfil no Instagram. Ou seja, qual que é a ideia aqui? É você fazer o seu cliente, na hora de você mandar um orçamento para ele, algo do tipo, fazer ele acessar o seu Instagram. Fala, olha, no nosso Instagram aqui tem fotos dos nossos serviços, tem dica, ele vai entrar. Na hora que ele entra, o Facebook captura ali captura que aquele cliente acessou o seu Instagram e quando você cria um anúncio com esse público, você pode falar assim para o Facebook, ó, Facebook, eu quero que o meu anúncio apareça para as pessoas, as últimas pessoas que acessaram a minha página do Instagram nos últimos 60 dias, por exemplo. Então, ele vai ficar 60 dias ali, mostrando ali o seu anúncio para essas pessoas. Então, o importante é o quê? Você fazer a pessoa acessar o seu Instagram e ter uma campanha de Instagram configurada aqui no Facebook. Legal? Então, uma dica aí, porque a outra forma da gente fazer isso envolve um pouquinho de programação. Às vezes você tem que mandar ali um código para o site, né, para capturar o pixel da pessoa que entrou no seu site, mas essa parte do Instagram é muito fácil, então aqui você só clica aqui e configura da forma como você quer que esse anúncio fique aparecendo para a pessoa. Né? E daqui a 30 dias a pessoa vai, abre o Instagram dela, tá lá, já contratou para o seu evento, seu anúncio aparecendo, né? Então vai seguindo a pessoa. Uma hora ela vai falar, deixa eu fechar com essa pessoa aqui que não para de me seguir, toda hora eu vejo o anúncio dela. Legal? Vamos lá. E para quem trabalha aí com mais empresas, o LinkedIn ele tem uma ferramenta de anúncio que é voltado para empresas mesmo. Você pode criar lá anúncios, por exemplo, na hora que você cria um anúncio, você quer que o anúncio apareça para empresas e quer que esse anúncio seu apareça para determinado setor da empresa. Isso são mais para empresas grandes, né? Às vezes você quer atingir uma empresa maior. Eu quero atingir o departamento de marketing da Coca-Cola, por exemplo. Então você vai filtrar, eu quero marketing da Coca-Cola, o RH, né, que são as pessoas geralmente responsáveis pela contratação, e aí você pode criar anúncios aí dentro do LinkedIn. Tá? É uma forma de você explorar lá também o LinkedIn para criar anúncios e ver se vai dar um retorno legal ou não. Legal? Gente, uma dica, quando eu estou criando anúncios, o que eu faço? Às vezes eu crio vários anúncios com formas diferentes de abordagem de texto ou com a imagem diferente. Às vezes vai para o mesmo lugar, mas eu mudo, por exemplo, a imagem, eu mudo o texto. E como é que eu faço para saber qual que está dando mais resultado? O que eu faço? Eu crio ali 4 anúncios, coloco R$1 em cada um para anunciar, deixa ali rodando alguns dias ali, R$1 por dia, e aí, às vezes, em uma semana ali, eu vejo quais deles teve ali maior envolvimento, qual que teve a taxa de clique com menor valor. E isso, gente, vai dar uma mão de obra para criar a princípio? Vai. Mas depois que você brincou ali, acertou o seu público certinho, você deixa de forma automática isso rodando lá no Facebook. Você só coloca crédito lá para o seu anúncio ficar aparecendo. E, gente, assim, infelizmente, hoje, para a sua empresa aparecer, ela tem que gastar em anúncio. Não tem outra forma. É algo que você vai ter que trabalhar mesmo, tá bom, gente? Então, às vezes, gasta um pouquinho de tempo, brinca lá, explora bem as ferramentas do Facebook. Tem muito conteúdo legal no YouTube, gente, de pessoas ensinando a criar anúncios e tal.
E aí vocês brincam com esses anúncios, né? Cria com essas dicas que eu estou dando aqui para vocês para ver aí qual que vai ser a melhor forma de vocês criarem as campanhas de vocês. Legal? E explorar outros tipos de anúncios também, às vezes explorar anúncio em foto, com vídeo também. Vídeo tem um engajamento muito legal. Anúncio daqueles que passam várias imagens. Isso tudo na hora que você começa a montar lá no Facebook, criar o anúncio, vai ser um passo a passo. Ele vai te dando ali os exemplos de como você quer criar, e aí é só seguir ele mesmo. Bom, então, saindo um pouquinho de redes sociais, gente, quando eu falei lá de indicação, né, quando o cliente vem para você por indicação, é importante que ele já vem com referência, né? Ele já, como eu falei, ele já conhece a sua empresa, ele já conhece a sua faixa de preço e ele está aberto a agendar reunião. E aí eu falo que é muito importante você agradecer quem indicou esse cliente, seja um ex-cliente ou um parceiro, porque ele pode ser até uma ferramenta de venda para você. Por exemplo, um ex-cliente me indica um cliente. Passo o orçamento, na mesma hora eu ligo para esse cliente, olha, muito obrigado você me indicou lá a Fernanda lá, né? Eu já passei o orçamento para ela, muito obrigado, pronto, agradece. Com certeza esse cliente às vezes vai chamar, de repente, como for o vínculo desse cliente com a Fernanda, vai chamar ela no WhatsApp, fulano de tal que fez meu casamento, já te mandou o orçamento, né? O que você achou? Ela acaba sendo um reforço de venda para você. Então faz essa ponte, né, de ter esse hábito de agradecer ali quando vier uma indicação de cliente ou de parceiros. Indicação de cliente, de pedir indicação para ex-clientes, sim, você deve pedir indicação e você tem várias formas de pedir essa indicação. Seja numa mensagem desejando feliz aniversário para ele, ou parabenizando ele por bodas, ou uma mensagem do dia da profissão dele. E aí você parabeniza ele e logo em seguida, olha, escreve um textinho, se você tiver alguém que esteja fazendo um evento, que a gente possa participar do momento, né, do evento dele, como a gente participou do seu, um momento tão especial, bola um textinho ali, no rodapé ali, você tem alguém para nos indicar, porque a gente trabalha muito assim, por gatilho. Às vezes você está conversando ali com uma pessoa, está falando sobre móveis planejados, e você quer fazer um armário na sua casa, mas surgiu o assunto de móveis planejados ali. Às vezes a pessoa, enquanto ela não vira para você e fala assim, você tem alguém para me indicar? Aí que a pessoa vai lembrar assim, eu tenho alguém para te indicar. Então, a pessoa ela funciona por gatilho. Então, incentiva o cliente, pede ele indicação mesmo. Tá? Na hora de mandar um e-mail aí, parabenizando ele de alguma forma, manda um textinho aí de indicação. Né? E aí, gente, a atenção que vocês têm que ter com o cliente. No primeiro atendimento que eu falei que ele tem que ser diferenciado. Poxa, o cliente pegou o telefone, ligou para você, gasta tempinho com ele ali conversando, entende a necessidade dele, que ele vai sentir a diferença na hora que ele ligar para o concorrente só falar assim, qual que é o seu evento, qual que é a data, me passa seu e-mail que eu vou te mandar o orçamento. Ele vai ver que você deu uma atenção diferenciada para ele. O diálogo com o cliente, o diálogo com o cliente no decorrer do evento, né? Fechou o contrato ali, não vai lembrar do cliente só na semana do evento, não, gente. Né? Cria ali nem que seja algo mensal para você mandar para ele, alguma dica, desde o envio, o cliente efetuou o pagamento, manda um recibo personalizado com a marquinha da sua empresa para esse cliente. E é comum no mercado do evento a pessoa não mandar recibo, gente, para a pessoa quando paga. Esses dias uma cliente estava me dando um feedback, ela falou, Thiago, a cliente me pagou, eu mandei um recibo que eu fiz personalizadinho para ela, ela falou assim, nossa, amei o recibo, primeiro fornecedor que me manda um recibo, agora eu vou pedir para todos, a noiva falando com ela. Ou seja, fez uma diferença, aquele cliente vai falar assim, nossa, que organizado essa empresa, marcou, foi uma forma dela marcar, um detalhe, né? Uma pesquisa de satisfação após o evento, seguida de um pedido de depoimento, aquilo que eu falei, liga para o cliente, pergunta como é que foi o evento, se foi tudo bem, logo em seguida, manda para ele lá o link do Google, para ele criar um depoimentozinho para você, né? E não esquecer dos fornecedores, gente. Pegar ali a lista dos fornecedores que estão trabalhando com vocês no dia a dia ali,
enviar um e-mail elogiando, né? Olha, obrigado ali por participar do evento, tal, correu tudo bem. Manda um textinho para esses fornecedores que trabalharam com vocês também para criar um envolvimento. É legal também porque fornecedor também indica, não é só cliente que indica, não. E eu falei com vocês que eu ia falar um pouquinho de uma experiência que eu tive em feiras. Bom, no ano a gente participou aqui de uma feira que chama Expocasória aqui em Belo Horizonte. Passa bastante gente. A última, se eu não me engano, passou mais de 5.000 pessoas nessa feira. E aí, o que a gente fez em 2016? A gente foi para a feira, montou o stand bonitinho, decorou tudo. E aí eu virei para o pessoal e falei assim, gente, como na feira passa muita gente, acaba que você não consegue atender todo mundo, peguem o máximo possível de contato das pessoas que passarem aqui no stand. Pega e-mail, pega telefone, beleza. Em 2016 a gente foi com essa estratégia. A gente pegou 305 contatos e fechamos 14 empresas na feira. Não foi na pós-feira, não. Na feira a gente fechou 14 contratos. Em 2017 a gente foi com uma estratégia diferente. Eu falei, beleza, o que a gente fez? A gente alugou um tablet, a gente montou uma apresentação nesse tablet, que essa apresentação ela contava uma historinha para o cliente. E nessa historinha ali mostrava fotos do evento, às vezes fotos de gente mais idosa se divertindo. E aí o cliente batia o olho e falava assim, nossa, minha avó vai gostar demais disso aqui. E aí o cliente conversava com você e começava a se identificar ali. Na hora que eu gastei mais tempo conversando com o cliente quando ele parou no meu stand. Resultado disso, gente, das 110 pessoas, olha para você ver, praticamente um terço, né, dos clientes que a gente atendeu no ano passado, dos 110 clientes que a gente que atendeu, 34 fecharam com a gente na feira. Esse ano foi o ano que a gente fechou mais contratos, de todos os fornecedores, de quase 130 fornecedores que participaram da feira, a gente foi a empresa que mais fechou contratos na feira esse ano. A gente soube disso porque eles estavam sorteando um cheque lá de 10 mil reais na hora que o cliente fechava o contrato com você, ia lá, apresentava o contrato e trocava num cupom. Então, eles tinham essa informação dos fornecedores que estavam fechando contrato na feira. E aí, gente, outra estratégia que a gente fez também, a gente não preocupou em receber do cliente ali na hora, não. Pô, o cliente chegou ali, fala assim, a gente tem a sua data disponível. Outra coisa que a gente fazia era a questão da escassez. A gente mostrava para o cliente chegava lá, qual que é a data do seu evento? É data X? Nossa, eu tenho uma data disponível, um evento só disponível para esse dia. E nós tem 30 clientes pedindo essa mesma data sua. Essa data é concorrida, né? O cliente já ficava assim, nossa, já criar aquela sensação de escassez no cliente. E aí, na hora do cliente, que a gente conversava com o cliente, a gente falava assim, olha, você pode fechar o contrato comigo aqui, a gente reserva a sua data. Qual que é a melhor data para você efetuar o pagamento da entrada? Eu gerava um boleto para o cliente lá na hora, ele saía com o contrato e o boleto da entrada. Gente, eu não tive nenhuma desistência. Os clientes saíram com o contrato, tinha cliente que recebia só no 5º dia útil, eu falei, não tem problema, leva aqui o boleto, e ele não tive nenhuma desistência. Então, foi uma forma da gente, que a gente engajou bastante cliente aí para fechar contrato na feira, tá? Eu vou mostrar até uma ferramenta aqui de gerar boleto, que gera tanto para pessoa jurídica como pessoa física, tá? E aí, gente, outro dado curioso, que quando a gente participa de feira, geralmente o pessoal entrega um mailing para a gente, de todas as pessoas que passaram na feira, né? Aquele mailing, ele roda todos os fornecedores, não só da feira, mas os fora, que nem participaram, porque às vezes quem está na feira compartilha essa lista com parceiros e tudo mais. Então, se você pegar aquela lista para tentar entrar em contato com algum daquelas noivas, nossa, de novo, outro fornecedor me oferecendo serviço, é encheção de saco. Então, outra forma de vocês trabalharem isso para esses clientes, lá naquela ferramenta de criar público do Facebook, tem uma ferramenta que chama arquivo de cliente. Gente, o que as pessoas utilizam para criar uma conta no Facebook e no Instagram? E-mail ou telefone. Você tendo essas informações, você pode criar lá em arquivo de cliente. Aqui embaixo, você vai ver que ele importa arquivo de Excel. Você pode importar esse arquivo do Excel
para o Facebook, e o Facebook ele localiza essas pessoas para você pelo número de telefone ou pelo e-mail, e aí você pode criar um anúncio, que esse anúncio apareça para essas pessoas. Olha para você ver que interessante. Então, em vez de você ligar para esse cliente, cria um anúncio focado nesse e-mail que você tem. O Facebook vai localizar essas pessoas, ele não vai mostrar quem é as pessoas, né, por privacidade, mas ele sabe quem são e ele faz o seu anúncio aparecer para elas. Então, é uma forma de vocês trabalharem esse mailing também. Enquanto está lá o pessoal ligando, o seu anúncio às vezes está aparecendo na rede social dessas pessoas, que é muito menos invasivo, né? Uma forma. Legal? Eu falo, gente, a sua taxa de conversão ela está baixa. Vamos analisar, talvez, o modelo de sua proposta. Como é que você manda a sua proposta para o cliente? Aqui eu estou dando um exemplo de quando eu trabalhava desenvolvendo sistemas personalizados. Aqui, ó, do lado aqui da tela aqui da esquerda aqui, não sei se está minha esquerda, direita de você, mas o meu lado aqui tem esse modelo aqui de proposta que é só texto. Tá vendo? Eu mandava para o cliente dessa forma. Aí eu comecei a falar assim, poxa, o cliente às vezes tinha muita dúvida. O que eu fiz? A mesma coisa que está aqui do lado direito. Eu criei um desenho de como era o sistema, criei ali uns íconezinhos para identificar o que era cada coisa, listei ali de forma, ou seja, a minha proposta visualmente, ela ficou mais fácil de ser compreendida, visualmente bem mais bonita, e, consecutivamente, o cliente sente essa diferença. Tá? E eu falo, gente, a sua proposta ela tem que estar igual essa pilha de tomate aí, ela tem que estar bonita, tem que dar vontade de comprar. Então, repensa aí como que está aí a proposta de vocês. Legal? E outra coisa que é importante, gente, é ter um e-mail profissional. Né? Às vezes muita gente usa Yahoo, Gmail, Hotmail, e faz uma diferença aí para você mandar isso para o cliente, né? Ele vê um e-mail contato, @ o nome da sua empresa, faz uma diferença também. Legal? A gente tem aí sites aí de hospedagem que tem e-mail a R$11 por mês, né? Então, vocês podem buscar aí hospedagem de e-mail, vocês vão achar. E outra coisa, quem está acostumado a trabalhar com empresas maiores, eles sempre pedem alguns documentos da empresa. A gente já começa a pedir isso, já começa a colocar isso como hábito. Recebi ali um orçamento da Coca-Cola, do Sesc, do Sebrae. Poxa, já manda a proposta, já manda a certidão negativa e o cartão do CNPJ da empresa, que aí, poxa, já chega lá, a pessoa já fala, essa empresa aqui já está acostumada, porque já me mandou até as informações. Então, tá vendo a diferença? Então, e são informações que consegue gratuitamente ali na internet, né? Não é informação nenhuma que é privada da empresa, mas já começa a colocar, não espera o cliente pedir isso de você, não. Eu até falo, eu nunca fiz o teste, mas talvez mandar isso até para um cliente de pessoa física talvez seja interessante, demonstra ali que, poxa, é uma empresa que eu estou negociando mesmo, né? E aí eu falo, gente, para pensar fora da caixa, porque às vezes são detalhezinhos que vão fazer o cliente pensar em fechar com você, né? Lembrar de você aí depois de um tempo. Deixa eu voltar lá naquela empresa lá que me mandou a documentação dela. Então, faz toda a diferença. Legal? E aí explorar algumas técnicas também na hora de vender aí, que é o cross-sell e o upsell. Geralmente quem usa muito isso é McDonald's, né? Você chega lá para comprar assim, você gostaria de acrescentar batata por mais R$1,50? Então, trabalhar isso às vezes, né? Dar um upgrade. Tem gente que eu conheço empresa que manda a proposta para o cliente e já manda todos os serviços dele de uma única vez. Aí o cliente bate o olho naquilo ali e fala, nossa senhora, esse trem vai ficar caro demais. Então, gente, às vezes pega o básico ali para funcionar para o evento do cliente e às vezes depois que ele fechar, você olha, agora a gente tem esse serviço aqui, você não quer dar um upgrade aí na sua festa? Isso aqui vai, né? Aí você dá um argumento, olha, isso aqui vai fazer seus convidados se divertirem muito mais, que não sei o quê. Então, às vezes, essas coisinhas vai fazendo o seu faturamento crescer aos poucos, em vez de oferecer tudo lá no início da proposta. E é importante vocês terem informações dos seus clientes, porque depois vocês podem trabalhar esse banco de dados de ex-clientes, né? Igual eu mostrei lá, mandar informação de bodas, de aniversário, mensagem de aniversário para cliente. Vocês podem, dar algumas dicas que vocês podem explorar também.
Trabalhar kits para festas de aniversário, bodas, principalmente para condomínio, gente. Condomínio a maioria dos condomínios tem salão de festa. Poxa, tenta entrar nesses condomínios oferecendo serviço, porque ali depois que você entra ali, acaba que um indica para o outro e acaba que você fica ali, você vira a empresa responsável por fazer eventos naquele condomínio. Tentar explorar isso. Pré-evento, principalmente casamento. O que noiva faz, gente? Chá de lingerie, chá de panela. Quem tem um produto que dá para conciliar com isso, por exemplo, eu sou um buffet. Poxa, olha, você fechando comigo aqui, eu te dou uma torta para até 50 convidados para você usar no seu chá de lingerie. Olha que diferente, tipo assim, um detalhezinho que você lembrou de um outro evento dela, que você pode usar isso até como na hora de negociação ali como um diferencial. Eventos dentro de empresas, CIPAT, tem empresas que fazem comemoração de metas. Por exemplo, estou dando exemplo da Coca-Cola porque a gente já acompanhei muitos eventos com eles aqui. Eles fazem comemoração de meta de X dias sem acidente dentro da empresa. E não é uma comemoração simples, gente. Eles contratam mesmo empresas, bufês, fotógrafos para ir lá e fazer essa comemoração. Ou seja, as empresas elas têm esse setor lá dentro que trabalham isso. Então, é algo que vocês podem explorar também. Meta de venda, tem empresa que comemora quando a empresa bate meta, né? Confraternização, festa junina. Não deixa para lembrar disso em cima da hora, não. Cria um calendário, um mês antes, talvez até um pouquinho antes, começa a mandar, às vezes, algo para a empresa, falando, olha, festa junina você vai fazer a festa junina da empresa, ou confraternização do final do ano, né? Manda, às vezes, uma proposta já, um café da manhã diferenciado, e talvez criar até pacotes mensais, por exemplo, para virar recorrência, por exemplo, todo mês a empresa faz um café da manhã especial para os funcionários. Poxa, então trabalhe aquilo ali de forma que vire recorrência dentro da empresa. E aí é importante você estimular o cliente a comprar de você, né? Seja pela dor ou pela cura. Por exemplo, as empresas elas têm muita dificuldade em engajar os colaboradores delas para participar de CIPAT. Quando fala em CIPAT dentro de empresa, o pessoal pensa assim, que saco, vou lá ter que participar daqueles treinamentos, que não sei o quê. Então, a gente já participei aqui de algumas CIPATs aqui, que o pessoal contrata buffet, contrata algo para entretenimento. Então, você pode, às vezes, oferecer, olha, a gente sabe que as empresas elas têm um pouco de dificuldade na hora de fazer as CIPATs dentro da empresa. Você já pensou em fazer isso aqui? Eu tenho esse serviço e oferece o serviço para a empresa. Ou pela cura, né? Sabia que você pode incentivar a sua equipe de vendas? Oferece um café da manhã diferenciado para ela. Ou seja, algo que você possa ali também estimular o cliente, ensinar ele a comprar de você mesmo, porque às vezes ele nem está pensando o que ele pode... Às vezes ele fica lá pensando, o que eu vou fazer diferente daqui na empresa hoje? Aí chega uma proposta sua de algo diferente, já dá aquela luz, né? E, gente, deixar os e-mails, né? Já deixar uns e-mails padrões de vocês, por exemplo. Primeiro é você ter um cuidado no assunto do e-mail. Hoje os filtros de spam eles estão muito detalhistas. Então, às vezes você manda tudo em caixa alta, vai cair no spam. Você manda, às vezes, promoção, vai cair uma palavra promoção no título do assunto do e-mail, vai para o spam. Então, ter cuidado com essas palavrinhas que vão no assunto do e-mail. E outra coisa é você mandar o assunto do e-mail referente ao seu serviço. Por quê? O cliente ele não vai lembrar o nome da sua empresa. Então, daqui a 2 meses, se ele for lá na caixa de e-mail dele, deixa eu buscar aqui os orçamentos que eu recebi de buffet. Aí ele vai digitar lá, orçamento de buffet. Aí vai listar todo mundo de orçamento de buffet. Se o seu e-mail não tem uma palavra-chave, ele não vai te achar. Então, no assunto do e-mail, coloque algo que remeta ao seu serviço para quando ele precisar procurar, ele conseguir achar isso de fácil acesso. Tá? Criar e-mails se não há interesse na proposta. Poxa, o cliente não teve interesse na sua proposta, cria um e-mail para ele, né, agradecendo, porque às vezes o cliente ele tem dificuldade de dizer não. A verdade é essa. Por exemplo, agradecer se o cliente não contratou. Às vezes você liga para o cliente fala assim, não,
já fechei em outro lugar. Às vezes ele nem fechou. Ele está falando com você que já fechou só para não receber mais ligação sua oferecendo serviço. Então, criar e-mails, olha, agradecemos aqui, né, o que você não pode fechar com a gente, mas estamos à disposição caso queira num evento futuro. Acontece, por exemplo, já aconteceu casos de empresas que a empresa fechou com essa empresa, o cliente fechou com a empresa e essa empresa, de repente, teve um problemão, cancelou o contrato com o cliente, aí a cliente, desesperada, em cima da hora, foi lá atrás dos e-mails que ela recebeu. Ela achou o seu e-mail lá, né, agradecendo, né, se precisasse de alguma dúvida, podia tirar com ela, criar esses e-mails também. Orçamento com datas não disponíveis. O cliente ligou para você, você não tem a data dele mais, você não consegue atender, cria um e-mail mandando, olha, agradecemos, mas infelizmente a gente não tem a sua data aqui mais, se eu puder ajudar em uma outra data, né? Porque às vezes o cliente, ele pede aquela data, mas às vezes ele realmente não fechou aquela data. Às vezes ele vai lá na igreja para fechar a igreja, não tem a data que ele quer, ele tem que mudar a data da festa toda, né? Então, não descarta aquele cliente que te pede orçamento que você não tem a data, não. E agradecer o cliente após uma visita, uma degustação, mandar esse e-mail para ele, retorno sobre a data, né? Por exemplo, poxa, esse cliente aqui me pediu aqui um evento para o dia 9 de setembro, está chegando aqui outros orçamentos pedindo a mesma data dele. Deixa eu mandar um e-mail para ele aqui, ô fulano, aqui ó, estou só te avisando que tem clientes interessados na mesma data sua, mas gostei muito da proposta que a gente fez aí para o seu evento, quero muito fechar com você. Cria, né, um e-mail para, às vezes, apertar o cliente ali, que às vezes ele fala assim, opa, deixa eu fechar logo antes que alguém feche a minha data. E no WhatsApp, gente. Quando você vai cobrar o cliente pelo WhatsApp, ia lá, dê uma olhadinha no orçamento que eu te mandei, aí o cliente dá aqueles 2 azulzinhos ali e não te responde. Aí passa um tempinho, você, oi, recebeu minha mensagem? O cliente visualiza e não responde. É aquilo, o cliente às vezes ele tem dificuldade de dizer não, então ele prefere te ignorar e aí você vai ficar ali, né? E aí o que eu falo? Lembra lá que eu falei para vocês anotarem, né, o que o cliente pretende para fazer para o evento dele, qual que o que ele gosta, o que ele não gosta? Minha sugestão, em vez de você não perguntar a ele se ele deu uma olhada no orçamento, pega às vezes uma dica, por exemplo, lá no início o cliente falou com você que ele quer um casamento rústico, né? Pega um link de uma matéria, alguma coisa do tipo, ou você mesmo pode produzir, depois eu vou dar uma dica sobre isso também. Manda para ele, ô fulano, tudo bem? Olha, você me falou que você está com a ideia de fazer um casamento rústico, olha isso aqui, pum, e manda para ele o link. Eu tenho certeza que ele vai olhar, ele vai falar assim, poxa, que legal, ele lembrou qual que é a minha ideia para o evento, e aí você vai estreitar ali um canal de comunicação com esse cliente. E aí depois você pode, sim, perguntar a ele pela proposta, mas talvez não ser tão invasivo, talvez você ir, trabalhando esse cliente de outras formas. Um dado aqui que eu vou compartilhar com vocês importante. Sabe os stories do Instagram? Aqueles status, né, que fica quando a pessoa vê, que é igual do Instagram? Eles, em março do ano passado, eles atingiram a mesma quantidade de visualizações do Instagram. Então, se você tem um perfil comercial, tudo que você às vezes postar no stories do seu Instagram, posta no do WhatsApp também. Porque ali tem o WhatsApp dos clientes que estão salvos, então o cliente visualiza aquilo ali também. Legal? E, gente, fidelizar o cliente é muito importante. Você tem uma fidelização aí com ele desde o primeiro contato que você teve com ele, até no decorrer do evento, porque aí ele vai te indicar aí para outros clientes. Então, ter isso aí sempre em mente na empresa. E conhecer os números dos negócios de vocês. Igual eu falei, você vai ter só certeza se um anúncio que você está fazendo está dando certo, se você acompanhar os números aí da empresa no geral. Tá? Gente, bate uma fotinha dessa tela aí, ó, algumas dicas de sistemas, tá? O canva.com, que eu mostrei lá, que é aquele site que você pode criar artes, né, para postagem. Esse app Kik, ele cria vídeos
é uma forma muito fácil de você criar vídeos. Você só coloca a imagem e ele já monta meio que um vídeo prontinho para você lá, só para você já compartilhar aí. E os vídeos realmente ficam muito bons. Depois vocês testam para você ver. Esse Mojo, ele cria animações que vocês podem utilizar no Stories do Instagram. O BR Free Pic é um site de imagens gratuito. Então, se você está com dificuldade de achar foto de noiva, foto de buquê de casamento, você entra nesse site, busca lá, buquê de casamento. Aí ele vai dar algumas fotos lá que você pode utilizar, tá? São fotos que podem ser utilizadas de forma gratuita. Esse site aqui, 99 Freela, é um site que você, por exemplo, Thiago, eu tenho dificuldade em criar, sei lá, eu quero criar um artigo sobre as tendências de casamento de 2020, mas eu tenho dificuldade de escrever. Você entra nesse site do 99 Freela, você pode ir lá selecionar, gente, preciso de alguém que crie um artigo para mim sobre casamento, tendências de decoração para casamento. E aí você seleciona lá jornalistas. Ele vai colocar a proposta sua para vários jornalistas e você vai receber propostas deles. A média lá, gente, é R$ 30 para criar um artigo. Você vai ter um artigo exclusivo seu. A maioria dos jornalistas lá nessa faixa de preço. E é bom que você pode ver os artigos que esse jornalista já escreveu antes de contratar ele. A Nitro News é uma ferramenta de e-mail marketing, então vocês podem disparar e-mail marketing por ela lá. Ela dispara até 10 mil e-mails gratuitos, se eu não me engano. O Zoom, que é essa ferramenta que a gente está fazendo aqui, esse webinar, né, que vocês podem utilizar, às vezes, para fazer uma reunião com o cliente, ou até mesmo para fazer uma apresentação do seu orçamento via ele. Né? Às vezes você compartilha o slide e vai explicando ao cliente o seu serviço. E o Asas é a ferramenta de boleto, que gera boleto que eu falei para vocês. Então, lá vocês podem gerar boletos para os clientes de vocês. Ele cobra só por boleto pago, tá? Então, se o cliente não pagar, você não paga nada para eles. Se eu não me engano, é R$ 3,99 por boleto, mas ele envia SMS se o cliente, próximo do dia do vencimento. Se o cliente atrasar, ele manda SMS de novo para o cliente, manda e-mail, já manda segunda via de forma automática. Então, você não precisa ficar ali cobrando o cliente. Uma ótima ferramenta. Legal? Bom, pessoal, então a gente está chegando ao fim. Para quem não conhece a Mi Eventos, a Mi Eventos é uma plataforma de gestão para empresas de eventos. A gente tem um foco aí de fazer toda essa gestão comercial, desde o primeiro atendimento com o cliente. A gente consegue até visualizar ali quantas vezes o cliente abriu a proposta, para você ter uma noção ali do engajamento que esse cliente teve aí com seus orçamentos que vocês enviaram para eles. Consegue monitorar toda a gestão do evento, ver até a previsão do tempo do dia para o evento, e fazer a gestão no geral, com checklist, a equipe que vai trabalhar no dia, gerar o contrato com o cliente de forma automática. Então, é um sistema aí que a gente foi bem trabalhado em cima do mercado de eventos. E a gente disponibiliza lá um teste de 15 dias grátis. Então, é só acessar o nosso site lá, mieventos.com.br. Aí lá na primeira tela lá já vai ter lá a opção para você solicitar o seu teste grátis. E aí a gente vai acompanhando você, vai dando todo o suporte durante esse período. Legal? Então fica o meu convite aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que eu tenha bagunçado um pouquinho a cabeça de vocês aí com as informações que eu passei, para a gente já começar aí o janeiro aí, trabalhar aí o ano todo aí de uma forma que vocês possam ter um crescimento da empresa de vocês. Legal? Pessoal, muito obrigado por todos, tá? Pela presença de todo mundo. Uma ótima semana. E qualquer dúvida aí, pode mandar lá no e-mail da gente, no contato@mieventos.com.br, que eu vou estar respondendo. Legal? Gente, segue a gente lá no Instagram. Eu vou começar a postar mais dicas no Instagram. Eu vou estar mais ativo lá. Legal? Gente, até a próxima. Falou! Valeu, Paulo. Valeu, Felipe. Vou ficar um pouquinho aqui ainda.
Valeu, pessoal. Boa noite. Falou, até a próxima.